Existe um instante na vida em que tudo para. O tempo parece congelar. O som do mundo desaparece. E por um breve segundo, o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. É o momento em que você olha ao redor e percebe que está no fundo. Que tudo o que acreditava ter desmoronou. Que a força que te sustentava simplesmente se foi. Você sente o peso de cada erro, de cada palavra dita, de cada oportunidade perdida. E o chão parece confortável demais para quem já cansou de lutar. Mas é justamente ali, naquele exato segundo em que a esperança parece morrer, que algo dentro de você começa a despertar. É quase imperceptível no começo, um som distante, um pensamento pequeno, uma voz fraca dizendo: levanta. A maioria das pessoas não ouve essa voz. Algumas ignoram, outras tentam calar. Mas você sente, lá no fundo, uma chama que se recusa a apagar, uma faísca insistente, mesmo em meio às cinzas. E é nesse instante, nesse momento silencioso e solitário, que tudo muda. Porque o verdadeiro renascimento não acontece quando o mundo te aplaude. Ele acontece quando você está sozinho, destruído, e ainda assim decide tentar outra vez. A vida te testou. E ela vai continuar testando. Vai te bater onde mais dói, vai arrancar o que você ama, vai te deixar sem respostas. Mas ela nunca poderá tirar o que você decide proteger aqui dentro. O seu propósito. Você já caiu antes e pode cair de novo. Mas cada vez que se levanta, algo muda. Não é mais sobre ser o mesmo, é sobre ser mais forte. O momento em que você decide se levantar não é bonito. Ninguém aplaude. Ninguém entende. É sujo, é doloroso, é cheio de dúvidas, mas é real, é humano. É ali que nasce a sua verdadeira força. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa entender o porquê, só precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre dói, porque é o que quebra a inércia, é o que separa quem fala de quem faz, é o que transforma dor em combustível. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez tenha sido traído. Talvez tenha falhado de novo e de novo e de novo. Talvez o mundo tenha te feito acreditar que não vale mais a pena tentar. Mas respira fundo, fecha os olhos e escuta. A vida não terminou. Enquanto houver fôlego, ainda há chance. Enquanto houver um passo possível, ainda há caminho. Enquanto houver dor, ainda há aprendizado. A diferença entre quem vence e quem desiste é esse instante. Esse momento em que tudo parece perdido, mas você decide levantar mesmo assim. Você não vai encontrar força nas palavras dos outros. Ela não está nos livros nem nas frases bonitas da internet. A força está na decisão silenciosa de continuar. E sabe o que é mais bonito? Ninguém pode tirar isso de você. Eles podem duvidar, podem rir, podem virar as costas, mas não podem impedir que você se levante. O momento em que você decide se levantar é o ponto onde o impossível começa a desmoronar. É ali que o medo perde poder. É ali que o passado deixa de te prender. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa provar para si mesmo que não acabou. Que você ainda tem algo para oferecer. Que dentro de você ainda existe vida, coragem, fogo. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce forte. Todos aprendemos apanhando, errando, sangrando. Mas só quem levanta entende o valor da queda. A dor não é sua inimiga. Ela é a lembrança viva de que você ainda sente, que ainda quer, que ainda luta. Cada lágrima que você derramou é uma semente de força esperando o momento certo para florescer. Você já sofreu demais para parar agora. Já andou demais para voltar atrás. Já superou demais para duvidar de si mesmo. Levantar não é um ato de coragem, é um ato de fé. Fé em algo que você ainda não vê, mas sabe que existe. E quando você se levanta, o universo muda o ritmo, porque o universo respeita quem não desiste. O momento em que você decide se levantar é o momento em que o medo perde a voz. É o momento em que o passado deixa de te controlar. É o momento em que o não dá mais vira eu ainda consigo. Ninguém vai te dar o timing certo. Ninguém vai segurar a sua mão. Ninguém vai garantir que vai dar certo.
E é por isso que é tão poderoso quando você decide levantar mesmo assim. As pessoas vão lembrar do seu sucesso, mas você vai lembrar da sua dor. Vão ver o resultado, mas só você vai saber o preço. E é por isso que a vitória será tão sua. Não porque foi fácil, mas porque foi real. O momento em que você decide se levantar não precisa ser grandioso. Às vezes é só você respirando fundo e dizendo para si mesmo: eu ainda estou aqui. E esse ainda muda tudo. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes achou que era o fim? Quantas vezes implorou por um sinal? Pois este é o sinal. Esse é o lembrete que você precisava ouvir. Não acabou. Você não acabou. Você só está no intervalo entre quem era e quem vai se tornar. Levantar é desafiar o destino. É olhar para o caos e dizer: você não me controla. É se reerguer quando ninguém acredita. É fazer do impossível o seu novo normal. E quando você faz isso, quando você se recusa a continuar no chão, algo incrível acontece. O mundo muda a maneira de te olhar, porque o mundo não respeita quem se esconde. Ele respeita quem resiste. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda esteja ferido, mas o simples fato de continuar tentando já te coloca à frente de quem nunca começou. O fracasso só é definitivo para quem não levanta. E você não é esse tipo de pessoa. Você é o tipo que sente dor e segue, que chora, mas continua, que cai, mas levanta, que perde, mas tenta outra vez. Você é o tipo que transforma a queda em impulso, e é por isso que ninguém pode te parar. A vida vai te testar, vai te empurrar até o limite, vai tentar te quebrar. Mas quanto mais ela te empurra, mais ela te ensina a resistir. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que cada queda te deixou mais forte. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você tiver certeza, agora. Porque a força não vem da certeza, vem da decisão, a decisão de se levantar. Você já passou por tanto e ainda assim está aqui. Então por que duvidar agora? Talvez ninguém veja, mas esse passo que você vai dar hoje, esse simples ato de levantar, vai mudar tudo. Você não precisa correr, só precisa levantar. E quando fizer isso, o mundo inteiro vai se alinhar à sua coragem. A dor vai passar, o medo vai diminuir. E o que vai sobrar é a lembrança do momento em que você escolheu não se render. A vitória começa no instante em que você decide não ficar no chão. Então agora, respira. Pensa em tudo o que já enfrentou. E lembra, o mesmo coração que suportou tudo isso ainda está batendo dentro de você. Levanta. Pela sua história, pela sua família, pelos seus sonhos, por tudo o que você já superou. Levanta e mostra para o mundo que você ainda está de pé. Porque o momento em que você decide se levantar é o momento em que tudo começa a mudar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se em algum ponto desse vídeo você sentiu vontade de recomeçar, escreve aqui nos comentários: eu escolho me levantar. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa força hoje. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar de vida é ouvir uma voz dizendo: levanta, ainda dá tempo.